Vamos lá, galera, estamos aqui agora para comentar com vocês aí como é que foi a prova de segunda fase de História da UES 2018.2. É uma coisa que chama a atenção nessa prova, em relação às questões de História do Brasil, é que foi uma prova bem distribuída em relação às suas temáticas. A gente teve algumas questões bacanas sobre Brasil Colônia, a formação cultural do Brasil, a miscigenação étnica e cultural que deu origem à cultura brasileira. Também tivemos uma questão envolvendo a União Ibérica, tá? Tivemos questão sobre o tráfico negreiro. Então, a colônia teve uma presença realmente bem significativa. Sobre o Império, nós vamos ter rebeliões regenciais, uma questão realmente bem simples, né? A prova de as questões de História do Brasil realmente não teve nenhum tipo de complicação a mais. Tivemos ainda a questão do abolicionismo, contribuindo para o colapso do Segundo Reinado. Ainda em Brasil, temos que mencionar uma interessante questão de história do Ceará, mais especificamente sobre o cenário político cearense dos anos 80, né? Como é que tá o jogo, como é que estava o jogo político cearense ali nos anos 80, aquela transição ali do regime civil-militar para a democracia. Então a prova de Brasil é uma prova muito bem feita, não tem muito o que se comentar no sentido mais negativo. Já a prova, em relação à história geral, a gente tem algumas ressalvas para fazer, né? A primeira ressalva é que das 10 questões que caberiam à história geral, nós tivemos 3 de atualidades. Tivemos uma ênfase, isso já não é novidade, de América Latina, só que dessa vez a América Latina foi abordada em relação à crise da Venezuela, em relação a processos de impeachment de presidentes populares em outros países, né, como foi o caso, por exemplo, do Paraguai, que é citado na questão. E ainda de atualidades tivemos aí uma questão sobre a militância feminista, de emancipação feminina, da paquistanesa Malala Yousafzai, né, que acabou se tornando um símbolo, né, da luta pela emancipação da mulher diante dos regimes autoritários de viés muçulmano, tradicionalista, fundamentalista. Ainda em relação à história geral, nessa prova nós tivemos uma coisa muito peculiar, uma questão sobre pré-história. E uma questão de pré-história que merece, ao nosso ver, uma crítica, porque a pré-história um período muito interessante, porém foi abordado de uma maneira super tradicional, né, exigindo correspondência de hominídeos com o período em que viveram e que tipo de evolução tecnológica cada hominídeo teria participado. Enfim, uma questão muito estranha que deve com certeza ter pego de surpresa os candidatos. E, para finalizar, ainda nas questões de história geral, notamos uma ênfase muito grande em Roma, transição para a Idade Média. Tivemos uma questão sobre guerras púnicas e 3 questões sobre o período medieval. A formação do feudalismo, a partir do colapso do Império Romano, foi uma questão. A formação de línguas neolatinas, de novo, pegando como gancho o colapso do Império Romano, e ainda, dentro do assunto de Idade Média, tivemos as guerras, né, conceito de guerra santa, e como essa guerra santa acabou se materializando em conflitos, né, como foi o caso das Cruzadas e da Guerra de Reconquista. Portanto, dessas 10 questões, temos a ênfase em 3 questões de atualidades, 3 questões sobre Idade Média. É isso aí, pessoal. Até a próxima.